Fala Vascão, Eduardo aqui, tô aqui no meu quarto, mas a gente vai para um outro lugar para poder começar esse vídeo aqui. Diretamente do CT Moacir Barbosa, aonde Fernando Diniz acaba de fazer sua entrevista coletiva pela apresentação sua como técnico do Vasco. E acho que diante de tudo que ele falou, principal, o aspecto emocional, coisa que a gente via faltar nos últimos trabalhos aqui como treinador do Vasco, Carilho, Felipe, enfim, outros que passaram aqui recentemente. Ponto positivo justamente esse relacionamento muito humano. Aquilo que a gente já espera do Diniz é o case dele, né? Essa humanidade dele, essa coisa que vai muito além do futebol e do resultado e que naturalmente precisa ir, né? Porque se qualquer técnico fosse pautar unicamente por isso, certamente o Vasco não seria uma das principais opções. Mas tentando aprofundar um pouco mais nas respostas dele, ele elucidou bastante sobre a questão do Tietê, que havia ainda alguma dúvida, alguma coisa sobre uma possível rusga desde aquele tempo de São Paulo, e ele de uma vez por todas tirou isso de pauta, explicou que não tem nada entre ele e o Tietê, nada de errado no caso, tudo em paz aí entre eles, então graças a Deus. E também, claro, a expectativa de poder iniciar o seu trabalho, já teve sua primeira partida contra o Lanús, mas ainda o início de trabalho, uma coisa muito embrionária, as coisas ainda tem muito a acontecer, muitos capítulos pela frente, essa relação entre Diniz e Vasco. A expectativa para esse jogo de sábado contra o Fortaleza, o reencontro com o São Januário, desde que ele saiu do Vasco lá em 2021, ele não voltou ao estádio desde então vai ser um reencontro muito interessante para ele. Falou um pouco sobre a sequência que tem pela frente, o clássico contra o Fluminense, também as partidas que vai ter aqui no Rio de Janeiro, contra Fortaleza, contra Melgar, contra Operário, contra Bragantino, enfim. E acima de qualquer outra coisa, falou também sobre coisas que ele enxerga de parecido do que ele encontrou no Fluminense em 22, que culminou naquele ano de 23 maravilhoso, campeão de tudo, e que ele também encontra aqui no Vasco. O aspecto de uma equipe que tem entregue muito menos do que pode. Uma coisa que foi unânime nas respostas dele é como ele enxerga a qualidade desse elenco. Ele não vê um elenco que seja terra morta em qualidade, ele percebe muita coisa positiva e que ele consiga aproveitar de alguma forma, claro, isso em cima do trabalho psicológico que certamente vai acontecer com esse elenco aqui no CT Moacir Barbosa e também em São Januário. Mas enfim, a expectativa é a melhor possível. Sábado estaremos lá para poder acompanhar essa partida dele aqui contra o Fortaleza, a estreia dele no Rio de Janeiro e, claro, prestigiar essa continuidade da trajetória dele aqui no Vasco da Gama. Fico por aqui, obrigado a você que acompanhou essa minha passagem e voltei para o estúdio. Bom, coletiva feita, pude acompanhá-la como repórter da Vável Brasil, inclusive fica aqui na descrição o link da matéria com as principais falas do Diniz, todas transcritas, para você poder acompanhar com a sua calma e tranquilidade e ficar por dentro de tudo que o treinador do Vasco falou nessa coletiva aí de apresentação. Mas, além dessas falas dele, além das opiniões que eu já dei aqui no canal, não só nesse vídeo como em outros, eu procurei também a opinião de alguém que acompanhou o Diniz no Cruzeiro, que foi o último trabalho dele antes de vir ao Vasco, que é o querido Mike Costa, repórter setorista lá do Cabuloso, que vai dar pra gente aí uma palhinha do que foi o Diniz no Cruzeiro, pra gente poder, claro, projetar ele aqui no Vasco da Gama. Fala galera do Analisa Vasco, é um prazer estar aqui de novo com vocês, né, para falar um pouquinho das experiências que eu, como setorista do Cruzeiro aqui na Cruzeiro Esportes, tenho, né? Para quem não me conhece, sou Mike Costa, trabalho aqui na Cruzeiro Esportes, sou repórter que acompanha o Cruzeiro já há alguns anos e fui convidado mais uma vez para dar um palpite, dessa vez sobre Fernando Diniz. E, infelizmente, a maioria das vezes que eu estou vindo falar com vocês aqui, não é a primeira vez que eu participo do canal, não é trazendo boas notícias, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que falar o que a gente passou aqui e acho que é óbvio para todo mundo que a passagem do Diniz pelo Cruzeiro não foi nada boa. Foi um treinador que não deixou saudades aqui, praticamente nada do que ele fez deu certo e o legado que ele deixou, até mesmo, né, após ele sair do clube, não foi nada bom. O Diniz ele chegou com a promessa de resgatar o estilo de jogo do Cruzeiro, né, um estilo de jogo ofensivo, de qualidade, bonito, só que a gente não viu isso acontecer. O Cruzeiro jogou bem em poucas oportunidades, muito poucas vezes, e os resultados eram piores ainda que o futebol. Era uma defesa muito exposta, o time tinha pouca criação e fisicamente os jogadores não agregavam. Inclusive essa parte física é um problema que perdurou até agora na gestão do Leonardo Jardim.
Quando chega ao Cruzeiro, o Leonardo Jardim questiona o preparo físico de vários jogadores. Por exemplo, o Vidalba, zagueiro argentino do Cruzeiro, o Jardim já falou várias vezes em coletiva que quando ele chegou, ele encontrou um jogador que ele não entendia como estava no Cruzeiro, como tinha condições de vestir a camisa de um time do tamanho do Cruzeiro, porque não apresentava... ele citou recentemente a expressão destreinado. E hoje, depois de um trabalho específico feito com o Vidalba e com tantos outros jogadores, Cássio, entre outros, o rendimento desses jogadores, incluindo esse zagueiro em específico, cresceu bastante. Hoje é titular do time, o Cruzeiro tem tomado poucos gols. Então, assim, fisicamente o Cruzeiro estava detonado quando o Jardim assume o clube, e isso precisou de um processo aí de mais de um mês para que os jogadores voltassem ao seu ritmo, entregassem intensidade, e é isso que a gente vê hoje, o que se traduz na boa campanha do Cruzeiro no Brasileirão. Então, realmente, as coisas com o Diniz aqui não deram certo. Muitas vezes ele tentou apostar na mística, né? De tentar achar um novo John Kennedy. Ele utilizou o Kaique Kenji aqui no Cruzeiro para tentar ser o iluminado da base que vai salvar o time. Não deu certo. Enfim, realmente foi uma trajetória muito ruim. Sobre uma coisa também que me incomodava bastante, particularmente, né, como jornalista, eram as coletivas do Diniz. Muitas vezes o Cruzeiro estava sendo amassado em campo e conseguia dar um chute perigoso, o goleiro fazia uma boa defesa, e aí eu me lamentava, sabe? Porque a gente sabia que o jogo já estava perdido e que o Diniz ia se agarrar nessa finalização em um momento bom de 5, 10 minutos em campo para poder trazer uma análise que, ao meu ver, era totalmente deturpada do que a gente via, né? É um treinador que dificilmente assumia os seus erros e que tinha leituras que eram muito discrepantes do que estava acontecendo de fato em campo. Hoje, tendo o efeito de comparação do Leonardo Jardim, é um oceano de diferença, sabe? Da forma de analisar o jogo e tudo mais. Então, assim, pensando no profissional, né, nele como pessoa também, é um cara bem bacana, é um cara que era educado, que os jogadores elogiavam, né, pela preocupação que ele tinha no dia a dia ali, não só com os jogadores, mas com outros funcionários do clube. Porém, em campo mesmo, e nas coletivas e nas explicações, foi uma passagem bem ruim. O legado deixado foi ruim e hoje, seguramente, o Diniz está no hall de treinadores que mais decepcionaram aqui no Cruzeiro. Então, né, desejo boa sorte para vocês no Vasco, é a segunda passagem dele por aí, talvez tenha sido um momento diferente no Cruzeiro, as coisas não deram certo, às vezes acontece de não se encaixar, porém as credenciais vindas aqui do Cruzeiro não são nada boas em relação ao Fernando Diniz. Tá? Um abraço para vocês, agradeço demais o convite e estamos aí para quando for necessário. Um abraço, até mais. Maravilha, Mike deu aí pra gente mais essas informações. E ficam bastidores aqui, né, da coletiva em si, o Diniz muito solícito, sempre ali rindo bastante, bem gentil, acho que essa é a palavra. Acabada a coletiva, ele cumprimentou todos os repórteres que estavam lá, falou bastante com todo mundo, foi bem assim participativo, bem acessível. Eu tive a oportunidade de cobri-lo quando ele estava no Fluminense, e é uma coisa dele mesmo, não é forçado, não é nada desse tipo. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele também nessa coletiva de imprensa, então vai tocar agora a minha pergunta como repórter da Vável Brasil, é claro. Aqui, Diniz, boa tarde. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Numa resposta anterior sua, você mencionou quando você assumiu o Fluminense lá em 22, não estava numa temporada tão consistente assim, e você teve os resultados que teve, minha opinião, foi o seu case de sucesso na carreira. Eu queria que, se fosse possível, você traçasse alguns paralelos com o que você encontrou no Fluminense naquela época e o que você encontra no Vasco aqui hoje, que você possa dizer que deu um caminho de sucesso pela frente para o Cruz Maltino. Eu acho que basicamente, talvez duas coisas, uma meio factual, que os dois times estão hoje na zona de rebaixamento, estão performando mal. E acho que segunda coisa, acho que são dois times com bons elencos, que os jogadores naquele momento estavam jogando abaixo daquilo que eles poderiam render. Eu acho que essas são as duas coisas principais. Com isso eu fico por aqui, muito obrigado a você que viu esse vídeo, fica sempre o convite a se inscrever aqui no canal, a deixar o like, a seguir a gente nas nossas redes sociais. Fica o convite ao nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aqui na descrição, e também o convite para a nossa live stream, que vai acontecer amanhã, às 8h30 da noite, para falar desse jogo contra o Fortaleza, para falar de Fernando Diniz, para falar da diretoria do Vasco e de tantas outras coisas aí pertinentes ao atual momento do Vasco da Gama, beleza? Então, fico por aqui mais uma vez, forte abraço e até mais.